Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. Dentro do assunto ainda de eletrodinâmica, né? Vamos ver hoje primeira lei de Ohms. Nessa aula aqui nós vamos falar aí de tensão elétrica ou DDP. Vamos falar também de resistores e corrente elétrica, que foi a aula passada, né? Aqui também a gente vai ver o início aí nas nossas aulas de circuitos elétricos, certo? Então, fica à vontade aí e vem comigo. Vamos começar falando aqui um pouquinho de resistores, né? O que seria um resistor, né? É todo condutor que, quando percorrido por uma corrente elétrica, né, transforma essa energia elétrica em energia térmica, ou seja, transforma a energia elétrica em calor. E cada resistor, ele vai ter uma resistência, né? Mas a turma confunde muito esse negócio de essa palavra resistores com resistência. Ou seja, resistor é como podemos dizer assim, é um objeto, né, é um objeto físico que tem, assim, dentro dos aparelhos, como por exemplo, um secador de cabelo, tem um resistor, né, um chuveiro elétrico tem um resistor, um ferro de passar tem um resistor. Agora, a resistência é a característica de cada resistor. Então, o que seria resistência, né? É a dificuldade que os elétrons têm de se moverem, né, no interior desse condutor. Ou seja, a corrente tem essa dificuldade que a corrente tem de passar por esse resistor, né? Então, resistência é uma característica física de cada resistor. Ela pode ser, em alguns resistores, ela pode ser maior, em outros resistores, ela pode ser menor. Isso também depende do material que é usado, né, para confeccionar esse resistor. Então, esses resistores são usados, né, para transformar energia elétrica em energia térmica, né, em calor, né? Então, às vezes, um eletricista ele gosta muito de falar assim: ah, queimou a resistência do chuveiro, né? Não é que queimou a resistência, queimou o resistor. Mas assim, a gente vai ver aqui em circuitos elétricos, a gente vai falar muito essa palavra mesmo, resistência, tá certo? Quer dizer, como se fossem as palavras sinônimas da outra, né? Então, resistência é a característica física de cada resistor, né? E como é que nós vamos fazer essa representação desses resistores, né? Então, o resistor nós vamos representar por essa simbologia, né? Ó. Aqui tem o R aqui, né, de resistor ou resistência. Eu vou representar por essa onda ou então por esse retângulo aqui, né? Todos os dois representam, no caso aqui, resistores, né? Agora, quando a gente for falar de circuito simples, é nos circuitos que eu tenho que identificar onde estão os meus resistores, né? Então, aqui nós temos uma figura que representa um circuito simples, porque ele tem apenas um resistor, né? Então, eu tenho uma bateria, que seria o meu gerador. A bateria vai ter um polo positivo e um polo negativo. E aqui vai ter uma letra U. Essa letra U ou letra V é a mesma coisa, certo? A gente vai chamar ela de tensão ou DDP. Seria DDP, diferença de potencial, ou seja, diferença de um polo positivo para um polo negativo. Por isso que ele chama de DDP. Ou você pode chamar também de tensão. Ela é dada em volts, né? E a corrente, né? Só vai existir corrente se existir tensão, né? Quando existe tensão, vai existir uma corrente elétrica. Então, quando eu ligar os dois polos, né? A corrente vai sair sempre do polo positivo para o polo negativo. Esse é o sentido que a gente vai usar nas nossas aulas de circuitos elétricos. Ou seja, é o sentido convencional, né? Saindo sempre do polo positivo para o polo negativo. Passa pelo o resistor, né? Ele vai, aqui no resistor, ele vai ter uma resistência ao passar, ou seja, uma dificuldade ao passar pelo resistor, né? Mas ele vai fazer isso aqui funcionar. Se for uma lâmpada, aquelas lâmpadas mais antigas, né? Que dentro dessa lâmpada tinha aqueles fios, aqueles filamentos, chamava de filamento, né? Então ali é um resistor, né? Então a corrente, quando chega ali, ela passa, vai fazer com que ele aqueça, né? E ela vai fazer com que gere luz, né? No caso. Então, a resistência, né? É o que a corrente encontra ao passar por um resistor, certo? Mas não podemos esquecer o seguinte, ó, corrente sempre do polo positivo para o polo negativo. Isso é uma parte muito importante em circuitos elétricos. Mas assim, ó, nas questões, eu vou ter desenhos dessa maneira? Geralmente não. Geralmente você vai ter um circuito representado da seguinte maneira, ó. E que a gente vai encontrar onde ali eu tenho um resistor, né? Ou vai ter uma resistência. Eu vou ter a tensão, que vai indicar o meu gerador, e vou ter a minha corrente elétrica, né? Então aqui eu tenho a tensão, representada pela letra U, ou DDP, né? Diferença de potencial. Eu vou ter o meu resistor, né? Tá aqui o símbolozinho de resistor.
e vou ter minha corrente elétrica. O polo maior vai representar o meu polo positivo e o menor vai representar o polo negativo, né? Nós não vamos ter aqui o desenho da bateria, que é o gerador, né? Esses dois traços, o maior e o menor, representam o meu gerador. Mas eu tenho que entender que o maior representa o polo positivo e o menor vai representar o polo negativo, né? A DDP aqui vai representar a tensão que está saindo do meu gerador, não é isso? Então, como é que eu calculo o meu resistor, né? O resistor ele é calculado da seguinte maneira: é a tensão dividido pela corrente, né? Então, isso aqui é a primeira fórmula que a gente vai encontrar, onde eu posso escrever ela da seguinte forma também, né? Eu posso fazer produto dos meus pelos extremos, né? Tensão é resistências vezes I, né? Tensão é a resistência vezes a corrente. Isso aqui é que a gente chama primeira lei de Ohm, né? Representado por essa fórmula aqui, ó. Mas as duas é a mesma coisa, você pode usar uma ou outra, certo? O que ele está querendo dizer aqui nessa segunda aqui é que a tensão, o DDP, é diretamente proporcional à corrente. Ou seja, se eu aumentar a tensão, a minha corrente também vai aumentar. Se eu diminuir a tensão, a minha corrente também vai diminuir. Ou seja, a tensão é diretamente proporcional à corrente. Vamos agora dar nome a todos eles aí, né, e suas respectivas unidades, né, que é muito importante nós sabermos as unidades de cada um. Então, o R podia ser resistência ou resistor, né, elétrico. Então, no caso, ela é dada em ohms, ou seja, é representada pela letra grega ômega, né? O U ou letra V também pode ser. Alguns livros adotam a letra V, é a mesma coisa. É a tensão ou DDP. Lembrando, a sigla DDP, diferença de potencial, né? Entre um polo positivo e o polo negativo. É dada em volts, né? A corrente elétrica a gente já viu na aula passada, é dada em amperes, né? Aqui estão a nomenclatura de cada um com suas respectivas unidades. Agora eu também tenho os tipos de resistores, né? Eu tenho dois tipos de resistores. Eu tenho resistores ômicos e resistores não ômicos, né? Quando é que um resistor é ômico? É quando ele obedece à lei de Ohm. Ou seja, a minha resistência ela é constante. Quando ele não é ômico é quando a resistência não é constante. Mas vamos dar um exemplo, fazendo um cálculo aqui com um gráfico, né? Você vai entender melhor e identificar o que seria um resistor ômico e um resistor não ômico. Vamos dar aqui um exemplo. Então eu tenho aqui um gráfico, né? Esse gráfico está representado aqui a tensão, né? O DDP em função da corrente elétrica. Todos esses valores representam tensão e todos esses valores representam as minhas correntes elétricas. Então, nesse caso, se eu tenho tensão e corrente elétrica, eu vou calcular a resistência. Nesse ponto aqui, ó, no ponto, vou chamar, identificar por ponto A, ponto B e ponto C, né? Então, o primeiro cálculo aqui no ponto A, eu vou aplicar essa fórmula, né, do resistor ou resistência igual a tensão dividido pela corrente. Então, no ponto A, eu vou ter uma tensão de 10 para uma corrente de 0,2 amperes, né? Então, substituindo, eu vou ter 10 dividido por 0,2. Resolvendo aí, eu vou ter uma resistência de 50 ohms, né? Então, esse é nosso primeiro valor da nossa resistência ali no ponto A, né? No ponto B, né, se a gente observar aqui no ponto B, eu vou ter uma tensão de 20 para uma corrente de 0,4, né? Então, substituindo aqui também na fórmula, na mesma fórmula, né? Eu vou ter uma resistência de 20 dividido por 0,4. Vou encontrar o mesmo valor, 50 ohms também, ó, certo? E no terceiro ponto, que é o ponto C, né, a minha tensão é 30 para uma corrente de 0,6. Aplicando a mesma fórmula no ponto C, eu vou ter aí que vai ser 30, né, ó, dividido por 0,6. Vou encontrar o mesmo valor de 50 ohms. O que é que isso significa, né? Esse aqui representa um resistor ômico. É quando a minha resistência ela é constante. Quer dizer, a minha resistência aqui ela não se alterou, né? O meu resistor aqui continuou sempre com o mesmo valor, né? E representando também uma reta, né? Então, quando eu tiver um gráfico da tensão em função da corrente e ele for uma reta, eu digo que esse aqui é um resistor ômico, ou seja, a minha resistência ela é constante. Então, resistência constante, resistor ômico, né? O outro não precisa nem a gente fazer cálculo, né? Eu já sei que é um resistor não ômico, né? Porque a resistência aqui nesses pontos, né? Se eu for calcular a resistência nesse ponto aqui, nesse, vão dar valores diferentes, né? Então, se você percebe aqui 50 dividido por 2, já vai dar aqui 25, né? Se eu for dividir 100 dividido por 3, já vai dar um valor totalmente diferente. Então, quando não for uma reta, não está obedecendo à lei de Ohm. Então, não é um resistor
ôhmico. Resistor ôhmico é quando ele obedece à lei de Ohm, que diz que a resistência é constante, certo? Então, espero que tenha sido claro para você nessa aula, você tenha entendido e essa aula tenha sido útil para você. Até a próxima.